E aí pessoal, tudo bem? Finalizamos o tópico de leis de Newton e hoje começamos um tópico novo que é o de movimento circular. Tá? A gente vai começar a descrição do movimento circular escolhendo as coordenadas polares. Tá? Então, só lembrando que as coordenadas polares são as coordenadas que deram que tem como origem o círculo unitário, né? E então eu vou fazer aqui a relação, tá? Dos dois, fazer o círculo primeiro, que é mais fácil. Faço o círculo e depois eu escrevo os eixos. E por que a gente vai escolher as coordenadas polares? Porque por causa da simetria do movimento, tá? Então, se eu tenho um ponto P, aqui dentro da descrição do plano cartesiano, a gente vai descrever nesse ponto P dois versores, né? I chapéu e J chapéu. Ok? E do ponto de vista das coordenadas polares, né? A gente vai ter esse círculo, ele vai ter um raio, né? Ver se eu consigo mover esse raio para cima. Ele vai ter um raio, onde eu vou ter um vetor que aponta, né? Eu vou aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero. Eu queria pegar só o ponto, não queria pegar o círculo inteiro. Só o ponto. Isso. O círculo, eu movi o círculo, eu queria só o ponto. Aí. Opa. Não. Não vou conseguir fazer o que eu quero. O que dá pra fazer é agora trazer o círculo de novo. Tá? E aí eu coloco o ponto no lugar, porque ele foi rebelde. Eu faço o ponto de novo, velho. Porque ele é meio rebelde. Ele é meio rebelde e não deixa eu colocar o raio no lugar. Mas tudo bem. Tem o ponto aqui. Então, versor J chapéu para cima, versor I chapéu para lá, pro lado. Tá? Isso aqui. Ó. Ok? Esse cara aqui é o raio, né? É o raio. E eu vou ter um versor radial,
que é no sentido do raio. Pronto. Vou ter um versor radial, que é no sentido do raio. Então, aqui a gente tem um versor, que eu não estou conseguindo colocar também. Aí, já foi. Um versor radial. Então esse cara aqui é o chapéu. E ele não é constante, né? Ele não é constante, ele varia com o tempo. E a gente tem aqui a gente vai formar um ângulo θ com relação ao eixo x, tá? Então, mais x mais y. E a gente vai ter um segundo versor, que é o versor perpendicular, que é perpendicular ao raio e é tangente ao movimento. E esse segundo versor vai ser o versor θ chapéu. E θ também é dependente do tempo. Esse cara aqui é θ e esse cara aqui também é θ. Ok? Então é isso, né? Aqui a gente vê que a posição, o vetor posição R, tá? R de t do objeto no movimento circular na órbita de um círculo de raio R. Então, num tempo t, a partícula ela vai estar localizada num ponto P com coordenadas R e θ de t. O R aqui no nosso caso é constante, né? Então o R é constante, só o θ que varia. E o vetor posição, né, vai ser dado por R igual ao raio, tá, vezes R de t, tá? Vezes R chapéu. No ponto P, né, a gente vai considerar dois conjuntos de vetor unitário, R chapéu e θ chapéu, e que é um conjunto, né? E o segundo conjunto, I chapéu e J chapéu, tá? E a gente vai ter que lembrar, né, que a gente pode decompor a expressão para R chapéu e θ chapéu em termos de I chapéu e J chapéu. E essa decomposição ela vai ser dada por R chapéu é igual a, isso é uma função do tempo, né? É igual a cosseno de θ. Θ é uma função do tempo também, na direção I, mais seno de θ, que também é uma função do tempo, na direção J. E o θ chapéu, ele vai ser dado por menos seno de θ, na direção I, mais cosseno de θ, na direção J, tá? Então, antes da gente calcular a velocidade, a gente precisa mostrar aqui a derivada temporal dessas duas equações, o que elas vão dar, né? Então, primeiro a gente vai começar derivando o versor radial, tá, no tempo, para ver o que ele vai dar pra gente. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar R de t no tempo, tá? Isso vai ser, portanto, a derivada da expressão dele, né?
ddt de cosseno de θ de t na direção y mais seno de θ de t na direção j. Ok? Então, a gente vai aplicar aqui a regra da cadeia, né? Porque θ é uma função também de tempo. Então, se a gente aplicar a regra da cadeia, a gente vai ter que isso aqui é igual a derivada de cosseno menos seno de θ. Derivada de θ eu não sei quanto é, então eu vou manter dθ dt. Tá? dθ de t dt na direção y. E a função seno, né? Vai aplicar a regra da cadeia também, então vai ser cosseno de θ d dθ de t dt na direção j. Tá? A gente pode colocar esse dθ dt em evidência. Então, isso aqui é igual a dθ dt vezes menos seno de θ. Tá? Menos seno de θ. Aqui é de t também, tá? De t e de t também. Então, esse θ é o mesmo θ, então ele também é função do tempo. Então, aqui a gente vai ter como resposta menos seno de θ de t mais cosseno de θ de t. Ok? E quem que é esse cara? Esse cara é o próprio θ chapéu. Então, a gente vai ter como resposta final que a derivada no tempo do vetor radial vai ser a derivada no tempo da função que descreve θ vezes o versor θ chapéu. Tá? Então, se aqui a gente está usando a regra da cadeia, tá? Então, aqui para calcular o valor do ddt de cosseno de θ e o ddt de seno de θ, tá? Se a gente fizer o cálculo para dθ chapéu, dθ chapéu de t, não tem? Ele vai ser semelhante, né? Ele vai ser semelhante. Então, ele vai ser a derivada no tempo da função que descreve o θ chapéu. Então, descreve menos seno de θ t e chapéu mais cosseno de θ t j chapéu, tá? E então a gente vai aplicar a regra da cadeia de novo, né? Então aqui para aplicar a regra da cadeia vai ficar menos cosseno de θ de t vezes dθ de t dt na direção y menos seno de θ de t dθ de t na direção j. Colocando, né? A gente também pode colocar dθ de t em evidência, então a gente vai ter que isso é igual a dθ de t dt vezes aqui estava errado, né? Que tinha um θ aqui em cima. Vezes a função menos cosseno de t
menos cosseno de θ de t na direção I, menos seno de θ de t na direção J. E isso aqui, né? Isso aqui é menos o R chapéu, né? É menos o R chapéu. Então, a resposta vai dar d θ de t dt menos vezes menos vai dar negativo, né? Então, menos isso vezes R chapéu, tá? E o vetor velocidade, então, né? O vetor velocidade ele vai ser dado pela derivada do vetor posição no tempo, né? E o vetor posição é dado por R dr chapéu dt, né? Portanto, a velocidade vai ser R vezes dθ dt vezes θ chapéu. Tá. Então isso dá dθ no tempo dt vezes θ chapéu do tempo também. E o que é dθ dt? Dθ dt vai ser a velocidade do ângulo θ, tá? Vezes, né? Na verdade, R dθ dt, né? R dθ dt, porque dθ dt a unidade vai ser radiano por segundo, né? Então aqui a gente vai radiano não tem unidade, na verdade vai ser 1 sobre segundo a unidade. E aqui a gente precisa de metro por segundo. Então a gente vai ter uma velocidade de uma componente angular da velocidade no tempo vezes apontando no vetor, no sentido do versor angular, tá? E o θ chapéu, então, é a componente da velocidade, tá? Onde a velocidade de θ, esse V de θ, vai ser R dθ dt, tá? Ok? Essa quantidade a gente vai se referir como o componente tangencial da velocidade, tá? Ela denota a magnitude da velocidade, tá? E ela vai ser, portanto, a velocidade com que... Imagina que aqui a gente tem um corpo girando, tá? Um corpo girando e eu tô segurando... Eu amarrei uma pedrinha num barbante e eu comecei a girar ela vai formar um círculo. Se eu arrebentar a pedrinha, o corpo vai sair nesse sentido tangencial, no sentido de θ chapéu. Essa velocidade vai ser a velocidade da pedrinha, né? Na hora que eu cortei aqui, ela vai andar nesse sentido, no sentido de θ chapéu, e com essa magnitude. Então, é isso. E, então, a velocidade angular é a magnitude da taxa de variação do ângulo com relação ao tempo. Então, e ela é definida pela letra grega ômega. Então, aqui a gente vai definir uma nova variável, que é a velocidade angular. E a velocidade angular é como o ângulo, isso em módulo, tá? Como o ângulo varia no tempo, tá? Como o ângulo varia no tempo. E, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos considerar uma partícula andando sobre um movimento circular. No tempo t, a posição da partícula é r de t, tá? Durante o intervalo de tempo ΔT, a partícula se move para a posição r de t mais ΔT, com um deslocamento ΔR, tá?
Então, se a gente tem lá uma partícula e a partícula está se movendo em movimento circular. Então, tá lá, a partícula está se movendo aqui em movimento circular, tá? E eu vou definir os eixos cartesianos só para ficar fácil de enxergar, tá? Vou definir os eixos cartesianos. A gente vai ter um aqui e tem outro aqui. Não tá muito certo, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar em cima da linha e eu organizo e eu arrasto depois para ficar bonito. Ou eu coloco o círculo mais fácil. Aqui tá mais ou menos no meio, né? Então, beleza. A gente tem lá o negócio que tá andando no. Preciso dessa parte de baixo. Isso aqui tá andando dentro do círculo. Tá? Esse círculo ele tem raio R. Então, isso aqui vale R. Tá? E num determinado instante ele está na posição R de t. Então isso aqui ele está na posição R de t. Aí beleza, a gente passou um tempo e o objeto ele foi para a posição R de t mais delta t, tá? E nesse intervalo ele andou um delta θ, tá? E esses dois vetores, eles descrevem um vetor que é o ΔR, tá? Então, a magnitude do deslocamento ΔR é representado como o comprimento desse vetor ΔR, tá? Se a gente tratar, né, esse vetor como em coordenadas cartesianas, né, a gente vai ter que a norma desse ΔR, o valor absoluto dele, vai ser igual a 2R seno de Δθ sobre 2. Isso aqui sai por trigonometria, tá? Então, quando o ângulo Δθ é pequeno, a gente pode aproximar a função seno. Então, a gente pode, para Δθ pequeno, a gente pode fazer a aproximação que o seno de Δθ sobre 2 é Δθ sobre 2, tá? Então isso é chamado de aproximação de ângulos pequenos, tá? Então aqui onde o Δθ e portanto o Δθ sobre 2 vai ser medido em radiano, tá? Esse fato ele segue da série, a expansão em série infinita de potência para a função seno. Eu vou deixar linkado o vídeo em que eu tentei sobre isso no curso de cálculo de uma única variável, mas isso descreve que para uma função seno ela é
a expansão em série de potência infinita da função seno de θ sobre 2 é dada por delta θ sobre 2 menos 1/3, 1 sobre 3 fatorial, na verdade, vezes delta θ sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 5 fatorial, vezes delta θ sobre 2 a quinta, tá? E menos, e aí vai seguindo, porque essa série é infinita, tá? Quando o ângulo delta θ sobre 2 é pequeno, né, só o primeiro termo da série infinita contribui com a medida, com a medida, né? Os próximos termos sucessíveis na expansão, eles vão ficando muito, muito pequenos, então a contribuição é muito pequena também. Por exemplo, se o delta θ for sobre 2 for se delta θ sobre 2 for igual a π sobre 30, que é mais ou menos 0,1, isso corresponde a 6 graus, tá? Um ângulo pequeno. Então, dentro o segundo termo da aproximação vai ser de 1,9 vezes 10 a menos 4, tá? Esse termo, né, é a série de potência em terceira ordem, né, de magnitude pequena, quando o primeiro ele pode ser facilmente tratado como todos os outros termos, né? Justamente porque o primeiro termo, né? O primeiro termo é o próprio 0,1. Então a adição desse termo vai ser 0,1. Se a gente usar só o primeiro termo, a gente vai poder aproximar 0θ sobre 2 por 0,1, né? E se a gente usar a aproximação em segunda ordem, a gente vai aproximar 0,1 menos 0,19, tá? Então a diferença é muito pequena, não faz muita diferença, tá? Por isso que a gente vai fazer essas aproximações para ângulo pequeno. A gente vai tratar que seno de opa, aqui estava errado, né? Na verdade, essa aproximação é a aproximação para seno. Tá? Então, se a gente fosse fazer a aproximação aí, né, a gente vai tratar, como a diferença daqui para cá é muito pequena, a gente vai esquecer essa, que vai complicar a nossa vida, e a gente vai usar essa aproximação aqui, tá? Então, o seno do ângulo vai ser igual ao próprio ângulo. Beleza? E onde estávamos, né? Se a gente usar a aproximação de pequenos ângulos, tá? A magnitude do deslocamento, que é o que a gente quer saber, o módulo de ΔR, ele vai ser dado por qual que era a fórmula? ΔR igual a 2R vezes Δθ sobre 2. Então, a magnitude do deslocamento é igual a 2R vezes Δθ sobre 2, tá? Portanto, né, a magnitude do deslocamento para ângulos pequenos vai ser só R Δθ, tá? O resultado não é tão surpreendente, né, dado que no limite, quando Δθ vai para zero, o comprimento do arco, né,
o comprimento da reta que está se aproximando do arco é exatamente r delta θ. Então, a magnitude da velocidade, velocidade linear, né, é proporcional à taxa de variação da magnitude do ângulo com relação ao tempo. Então, a velocidade linear, ela vai ser definida como a magnitude dessa velocidade linear, tá? Que é uma função do tempo, ou seja, ela é o limite para delta t tendendo a zero desse delta r sobre delta t. E aí, bom, a gente tem uma expressão para delta r agora, né? Então, o limite para delta t tendendo a zero de r vezes a norma de delta t dividido por delta t. E como esse r é uma constante, né? A gente está preso, está vinculado a um círculo, então eu posso mandar esse r para fora do limite. Então eu só vou ter o limite de delta t tendendo a zero da norma do delta θ sobre delta t. Beleza? E o que é quando a gente reescreve esse limite, né? Limite com delta t tendendo a zero de delta θ sobre delta t, a gente pode reescrevê-lo como uma derivada, né? Portanto, a gente está tendo aqui r vezes dθ dt. E quem é dθ dt? Dθ dt é a velocidade angular. Então, a velocidade linear vai ser igual ao raio vezes a velocidade angular. Então, a direção da velocidade ela pode ser determinada considerando que no limite, quando ΔT tende a zero, tá? E, portanto, Δθ também tende a zero, a direção do deslocamento, ΔR, ele se aproxima da direção da tangente ao círculo, né, na posição da partícula no tempo t. Então, se eu tenho lá o meu círculo, eu tenho lá o meu círculo, eu tenho um eixo, tá? Esse círculo tem raio R. Então ele tem raio R. E de novo, né, a gente tem a condição. Eu vou pegar esse círculo de cima que eu não preciso desenhar de novo, tá? A gente tem lá a posição inicial, a posição final, tá lá. E a orientação no sentido radial aqui, eu vou pegar para o momento t, tá? Porque a orientação muda, né? Então aqui nesse momento a orientação R tá para cá, θ tá para cá. Então, esse aqui é R chapéu no tempo t, e esse aqui é delta chapéu no tempo t, tá? Quando eu pego esse cara aí, né, nesse instante, a gente vai ter que existe uma reta tangente, né, a esse ponto. Então a gente tem uma reta tangente nesse ponto aqui. Tem uma reta tangente aqui nesse ponto. E essa tangente é
essa tangente vai ser a velocidade no tempo, tá? Essa tangente vai ser a velocidade no tempo. Portanto, se a gente for seguir a direção do deslocamento, né? A direção do deslocamento ele se aproxima da direção da velocidade, porque se eu tiver um r de θ, imagina que eu tenho agora, ao invés de ter esse r de θ, de t mais ΔT aqui, eu tenho ele aqui. Então agora eu tenho ele aqui, tá? E aí o ΔR vai ser aqui, tá? Aí eu tenho ele mais próximo ainda, então eu tenho ele aqui em cima. Então, se eu tenho ele aqui em cima, então o próximo ele vai estar aqui. Perceba que conforme eu vou me aproximando, tá? Conforme eu vou me aproximando do ponto inicial, ou seja, quanto mais o deslocamento se aproxima de zero, mais esse vetor se aproxima, a direção desse vetor se aproxima da direção da reta, tá? Primeiro eu tenho um vetor que está quase deitado, depois ele está meio inclinado, depois ele está quase em cima da reta. Então, conforme eu for me aproximando nesse sentido, a segunda posição for mais próxima da posição inicial, tipo, imagina uma situação em que eu tenho a posição final está aqui, ó. Então, o vetor de deslocamento ele vai estar praticamente apontando no sentido do vetor tangente, tá? Ou seja, no limite, com ΔT indo para zero, tá? No limite, nesse limite, o ΔR é perpendicular a R. Então, a direção da velocidade no tempo t é perpendicular ao vetor posição de R, tá? E tangente à órbita do círculo, né? Na direção de mais θ chapéu, tá? Essa é a conclusão. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.